Boa tarde, a paz de Deus para todos os irmãos e as irmãs que estão acompanhando neste momento aqui o nosso podcast. Os que vão ver mais tarde, os que vão ver amanhã, não importa. Como eu tenho explicado a vocês, Deus tocou no meu coração, como eu expliquei a vocês, e além de estarmos então fazendo as lives, nós vamos fazer todos os dias, pelo menos meia hora por dia, né? A cada um dia, né? Um podcast de um determinado assunto. E o primeiro assunto que Deus nos trouxe para falar é da fé, da importância de estarmos andando na fé com Deus. Nós sabemos, irmãos, que a fé é um fruto do Espírito Santo. E nós sabemos também que através da fé, a nossa vida espiritual anda bem junta com a nossa vida material. Por quê? Que é importante da vida material e a espiritual andar juntas. Porque uma ajuda a outra, certo? Então, é como Deus fala, que a fé perfeita em Deus era alcançada assim, se confiarmos na misericórdia de Deus. E nós sabemos e temos arrependido de nossos pecados, em espírito e em verdade. Aqui no podcast, nós vamos falar do assunto em si que Deus mostrar. Não é mesmo a pregação da palavra, mas é um assunto relacionado ao que está escrito na Bíblia, sim. Então, o que é importante saber, primeiro em lugar? A fé, irmãos, é importante dizer, ela nada mais é do que é um fruto do Espírito Santo. Vocês sabem que os frutos do Espírito Santo, eles têm em sua composição caridade, amor, mansidão, né? Fé, longanimidade. Mas Deus vai falar da fé. Por que nós temos que ter fé? Porque o fundamento da palavra de Deus é mediante a nossa fé. Se nós cremos que Deus mandou seu Filho Jesus Cristo e veio aqui na terra para nos salvar de todo mal e da aparência do mesmo, como é que a gente não vai crer em Deus ou em Jesus, como certas pessoas chamadas ateus fazem? Vocês sabem que é ateu, né, irmãos? São pessoas que ignoram completamente sobre o poder de Deus e o poder de Jesus. Então ignoram. Eles falam que é o astro, falam que é o universo, etc. Então aqui no assunto, nós vamos falar o seguinte: andando pela fé. Como é que a gente anda pela fé? É importante saber que desde o Antigo Testamento, nós encontramos apenas duas citações no termo fé, né? Uma delas está escrita em Deuteronômio, capítulo 32, verso 20. Deuteronômio, o próprio capítulo de Deuteronômio, ele fala claramente sobre essa parte. Então, no capítulo 32, verso 20, ele diz o seguinte: e disse, esconderei meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração da perversidade, filhos de quem não há lealdade. Pesado aqui, né, irmãos? É como o pessoal fala, o pessoal ignora a palavra de Deus. Então, se a gente não andar, não perseverar até o fim, como é que a gente vai ser salvo? Então, em contrapartida, são inúmeras as passagens que vão utilizar os verbos crer. O que é a fé? É crer, é confiar, é esperar, irmãos. É ter certeza da nossa crença com Deus, é ter a nossa confiança com Deus e Espírito em verdade, é saber esperar, né? Ter esse entendimento que leva a nossa fé com Deus. É como fala, nada acontece se não for permissão de Deus. Você tem que saber crer, você tem que saber confiar e saber esperar na misericórdia de Deus, porque Ele opera em espírito e em verdade, como a gente tem dito nas lives também. Então, em Salmos, principalmente em Salmos, capítulo 27, por exemplo, o que é importante vocês saberem? Vocês abrirem a Bíblia em Salmos 27, verso 14, ele fala a seguinte parte aqui:
Vamos ver. Vamos lá, ó. Se a gente dizer que a confiança em Deus é anelo na sua presença, lá no verso, por exemplo, 14 desse capítulo, ele diz o seguinte: que espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá teu coração. Tá vendo o que ele está falando? Espera, aprende a esperar, aprende a ter fé. E espera na misericórdia de Deus, se Ele achar graça. Se você anda na luz da palavra de Deus, anime-te e Ele vai então fortalecer o teu coração. Não deixa de crer no arrebatamento. Não deixa de crer no tempo que nós estamos. Não deixa de crer que Jesus vai voltar para buscar um povo justo e verdadeiro. Espera no Senhor. Certo? Salmos 32, verso 10, que é próximo, também fala: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia, olha a palavra confiar, aquele que confia, tá vendo? Aquele que confia no Senhor, tá vendo? A misericórdia o cercará. Se nós cremos, sabemos desconfiar, sabemos crer, nós temos que saber, né, irmãos, confiar na palavra de Deus, não deixar de perseverar na tua fé, não deixar, né, irmão, de buscar em constante oração e no completo entendimento da palavra de Deus. E uma outra parte em Provérbios, capítulo 20, verso 22. Estamos pegando o fundamento da Bíblia, irmãos, mas é o assunto que nós estamos falando aqui. Provérbios, capítulo 20, verso 22, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte aqui no verso 22, ó: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Sabe esperar, sabe confiar. E outras passagens, que no próprio Novo Testamento encontramos acentuado o número de passagens tratando do assunto, o que nos leva a entender que pela fé o homem deixa a confiança de seus próprios esforços, transferindo para Cristo para adquirir a salvação. A nossa caminhada no cotidiano, nós vamos precisar sempre da fé, pois através da fé, irmão, nós temos tudo que precisamos fazer. Se a gente não confiar, não basear-se na fé, como é que a vida vai fazer sentido? Porque o que é uma obra sem... O que é uma fé sem obras, irmãos? O que é uma fé sem obras? Não é verdade? Ela não vai frutificar, ela não vai produzir frutos. Então o conceito da fé, sem equívoco algum, que é um dos mais importantes conceitos, irmãos, do Novo Testamento. A sua importância, irmãos, no processo da salvação é realmente relevante. Como em Romanos, capítulo 10, verso 17. Fala na Bíblia isso. Irmãos, tudo que ele está falando aqui está na Bíblia. Romanos, ele deixa bem claro, lá escrito no Novo Testamento. Lá nos primeiros livros do Novo Testamento, em Romanos, ele diz o seguinte. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Romanos, capítulo 10, verso 17. Ele diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que ouvir, irmãos. Não deixar entrar no ouvido e sair como outro, como muitos ímpios fazem. Quem é de Deus, irmãos, ele ouve a palavra de Deus. Ele ouve a palavra sendo pregada. Porque, irmãos, é de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se a gente ouve a palavra de Deus em espírito e verdade, lê e medita nela, o que acontece com a gente? A gente vai estar ouvindo a palavra de Deus em espírito e verdade. Então não deixa de confiar, não deixa de ter certeza da palavra de Deus na tua vida, né, de um modo geral. Então ela vai expressar a renúncia de toda a confiança dos próprios recursos, e ela vai arrematar sem reserva das mãos das misericordiosas de Deus. Então ele vai arremeter sem reservas as mãos misericordiosas de Deus. Então tudo, quando a gente confia na nossa fé, quando a gente confia na palavra de Deus, então a misericórdia de Deus vem ao nosso encontro, irmãos. Então é uma dependência total. Então a gente depende de Deus totalmente, onde o próprio Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida.
para receber de Deus, então, o fortalecimento para o dia a dia. Então, nós temos a dependência de Deus independente da forma que nós estiver com Ele, em espírito e verdade. Mas a gente tem que crer nele para isso. Então, é plena obediência do Senhor Jesus Cristo, como em Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus é bem claro, irmão. Esse livro aqui é bem claro, Hebreus. Então, lá em capítulo 11, ele diz o seguinte, verso 6. No verso 6, ele diz claramente aqui: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é grande galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, nós temos que perseverar sim na fé. Se você não tiver fé, como que você vai agradar a Deus? Como que você vai conseguir alcançar a misericórdia de Deus? Irmão, se a gente tiver fé, a gente vai alcançar a nossa crença verdadeira com Deus, em espírito e em verdade. Então, nós dependemos sim de Deus, em espírito e em verdade. Tá bom? Então, irmãos, ele vai enfatizar então, que a fé foi uma característica que o povo de Deus tem, irmãos. O grupo de heróis da fé, sabe, irmãos? É uma demonstração delineada de cada personagem. Então, eles falam que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Não tem como você alcançar a salvação se você não agradar a Deus. Se você não tiver fé, não crer no que é pregado em espírito e em verdade, né? Sobre o fim dos tempos, sobre os sinais que Deus tem dado, sobre as notícias que estão vindo das profecias, sobre as lives que a pessoa está pregando da volta de Cristo. Se você tem fé que você vai ser tirado para as bodas de ouro do Cordeiro, a ser participante lá, então você tem fé, você tem confiança em Deus. Então, com isso, declara veemente a oposição entre a fé e a vista. Então, as pessoas que são ímpias, elas não estão nem aí. Então, elas não acreditam. Elas não acreditam que Jesus vai vir buscar a noiva. Eles não acreditam. Eles não acreditam que estamos no fim dos tempos. Eles não acreditam que Jesus vai em breve buscar um povo justo e verdadeiro e de boas obras perante Deus. Então, irmãos, o seu negócio é a confiança que está fora do alcance dos olhos, mas o coração assim sente realizado com aquela esperança. Então, é impressionante ver que aquelas pessoas, né, irmão, alcançaram e foram realizados através do poder da fé, não é? Então, ela suplanta a inteligência humana. Então, é mais forte que a própria inteligência humana. Tem estratégia, né, irmão? Tem tudo que você precisa, pois que vem do quê? Vem do proceder do próprio Deus, que dá o entendimento, que dá a compreensão da sua palavra. Então, faz entender, né, aquilo que você precisa saber em espírito e em verdade. Então, irmãos, a palavra fé encontramos termos hebraicos que resultam em fidelidade, né, irmãos? O que dá para aparecer no emprego do sentido da fé, mas como é ter como verdadeiro ou crer, que é usado em construção, né, irmão? Então, nós temos dois tipos de fé aqui. A fé racional, ela é confiante no descanso de uma pessoa ou coisa do testemunho, algo assim relacionado a isso, né, irmãos? Então, são dois tipos de fé. E a fé emocional, que é o assentimento dado a um testemunho aceito como verdadeiro. Tá vendo aqui? Então, irmãos, isso aí é da pessoa, né? Então, ele é testemunho. Com a fé racional, ele é testemunho de alguma coisa que aconteceu e ele crê. A fé emocional, então, vai ser um testemunho aceito como verdadeiro. Então, é mais verdadeiro, né, irmãos? Então, outros termos são confiar, que entrega, confiante. O homem que confia em Deus é alguém que fixa nele toda a sua esperança quanto ao presente e ao futuro. Vale ressaltar que fé é igual a fidelidade e está ligado diretamente a uma promessa. Tá bom? Então, a gente sabe, irmão, que a fé, ela indica propriamente dito uma convicção baseada na confiança de uma pessoa, tá vendo? E no seu testemunho. A confiança geral em Deus e em Cristo. A nossa confiança geral em Deus e em Cristo. Essa é a fé, irmãos. A aceitação do testemunho com base da confiança. A submissão a Cristo, a confiança nele para a salvação da alma. Né, irmãos? Como em Romanos capítulo 3, verso 22. A gente vê esse exemplo sendo citado. Né, irmãos?
Glórias ao teu santo nome. Estão gostando, irmãos? 22. Ele próprio a gente fala: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença para Deus. Deus não faz acepção de pessoas, né, irmãos? A fé é igual a crer, entre alguns significados devido a construções. Então, irmãos, é como fala, é uma absoluta transferência de confiança em nós para o outro, uma completa rendição pessoal a Deus. Um exemplo disso é o próprio Jó, né, irmãos? Ele perseverou na sua fé, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na situação que ele passou daquela enfermidade, mesmo na zombaria que ele passou, mesmo os seus amigos dando mau conselho, etc. Ele perseverou na sua fé e Deus deu o dobro, 7 vezes mais, né, irmãos? Glória ao teu santo nome. Mas é como falo, o que não é fé? Vários são os termos que podem ser declarados com fé. Otimismo não pode ser declarado com fé. Você é otimista? Você não tem fé. Positivismo não é fé. Algum tipo de crença. Precisamos afirmar, né, irmão, que o nosso entendimento, né, irmãos, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, tá vendo? Você tem que ter firme fundamento com as coisas de Deus, porque se você perseverar até o fim, você será salvo. Então, irmãos, a fé, ele é um fruto do Espírito Santo, mas você tem que confiar completamente, crer, saber esperar, pero era a misericórdia de Deus, irmãos. Tá bom? Então nós temos que ter firme fundamento das coisas que você está esperando, do arrebatamento, da noiva de Cristo ser tirada, da confiança da tua salvação. Para você ter certeza disso, você tem que se aproximar de Deus. Você tem que arrepender de seus pecados. Você tem que andar em espírito e em verdade. Assim você vai alcançar a salvação. E das coisas que não se veem. Porque muitas dessas coisas são mistérios de Deus. Como é que Deus vai mostrar seus mistérios se você estiver torto, errado, como o mundo quer que você esteja? Não confiando que o arrebatamento vai ser em breve, vai ser logo. Nós temos que estar perseverantes na fé, né, irmão? Porque aquele que tem a fé, ele frutifica, ele produz frutos, frutos muito bons para a boa colheita, né, irmãos? Porque a árvore que não tiver fé, ela é morta, ela é infrutífera, né, irmãos? Quais são as funções da fé? Fácil, ver o invisível, é capacitar o homem a ser invisível, é uma função filosófica, né, irmãos? Parece uma contradição, não é? Então, é capacitar o homem a ver o invisível, ver aquilo que você não consegue ver da parte de Deus. Mas o que ocorre na realidade é que a fé transcende o que é lógico. Então ela viaja mais longe do nosso pensamento, como você pode imaginar. Ver o invisível é a dimensão da esperança contida no próprio ato da fé. Então, um exemplo disso, assim como o edifício existe na mente de um arquiteto, antes de ser construído, né, irmãos, como disse, antes desse arquiteto ser construído, né, irmãos? Assim é a fé, certo? É como um edifício que existe na mente do arquiteto antes de ser construído, ou seja, é elaborado, né, irmão? É organizado. Então, o real existe naquele que tem fé, né, irmãos? Então, é o que também a fé? É tolerar o intolerável. É tolerar, irmãos. É aguentar sua provação, a sua dificuldade. Então, outra função que a fé tem é ajudar o homem a tolerar o intolerável. É uma função que se chama coragem. Sabe a importância de você ser corajoso? Deus não quer covardes com ele. Ele quer corajoso. Corajoso que prega a palavra em espírito e em verdade. Então a coragem é uma virtude, né, irmão, que enquadra dentro da moral. A sua própria moral é a disposição de enfrentar tudo com resignação, paciência, calma, sem despreocupação, né, irmãos? E tolerância. Saber ser tolerantes, né, irmãos? Isso todos os humanos têm que possuir, né? Então os humanos possuem isso, irmãos. Mas o maior exemplo bíblico disso, sabe quem foi, irmão? Quem teve coragem, que teve paciência, teve calma, foi Jó. Ele foi um homem íntegro, ele foi reto, ele foi temente a Deus. E ele, apesar de toda a sua fragilidade, ele desviava do mal através da própria permissão de Deus. Porque ele andou com Deus, em espírito e em verdade, passou o que passou, né, irmão? Porque o próprio Satanás, o inimigo da nossa alma, acabou com os bens materiais dele, matou os filhos, impôs a Jó uma enfermidade muito cruel, como está escrito no livro de Jó.
Mas nem mesmo assim, sabe, irmãos, Jó desistiu. Ou seja, ele foi corajoso, ele tolerou o intolerável. Então ele não enfrentou só os problemas da própria vida, mas ele teve a coragem de afirmar na vida que, apesar dos problemas e as suas dificuldades, ele alcançou a misericórdia de Deus. Então, irmãos, é quando fala, né, irmãos? Todo dia, irmão, nós temos que perseverar na nossa fé em Deus, em espírito e em verdade. Então, a fé apenas para o dia de bonança, quando tudo corre bem, não é a fé que remove as montanhas. Não é a fé para o dia de sofrimento e angústia. Então, irmãos, a fé é até nos momentos difíceis. Em todo tempo nós temos que estar frutificando na presença de Deus. Entende, irmãos? Glória ao teu santo nome. Então, é Deus que faz nós ser perseverantes na fé. Se a gente aceita e crê em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê no seu Filho Jesus, né, que é o nosso Salvador e mediador de todos nós alcançamos através da fé a misericórdia de Deus. E, consequentemente, se nós lermos a palavra, meditarmos dia e noite, nós alcançamos sim a salvação. Porque aquele que perseverar, né, irmãos? Pode ser dizer assim, aquele que perseverar na fé até o fim vai ser salvo. E quem não perseverar na fé é infrutífero. Não tem como ser salvo. Não tem outra forma de salvação. É só arrependimento. É a misericórdia de Deus em cada um de nós. Glória ao santo nome, Senhor. Então, irmãos, glória ao teu santo nome. Nós temos que confiar na misericórdia de Deus. Glória ao teu santo nome. Então, Jó, ele foi um exemplo disso, irmãos. Foi um exemplo. Venceu o invencível. Sabe o que é vencer o invencível? A fé tem a função de nos ajudar a vencer o invencível. Sabe o que isso chama? Vitória. Nós temos que esperar no Senhor, animar-te, e Ele vai fortalecer o nosso coração. Sabe, irmão? Esperar, pois, no Senhor. Sabe qual é o maior antídoto quanto desânimo? É a fé. O melhor antídoto quanto desânimo é você ter a confiança, é você perseverar, é você saber confiar em Deus, sabe? É a nossa fé, que é o firme fundamento da palavra de Deus. Tá vendo? Glórias a Deus. Então, irmãos, se você saber, aleluia, usar as armas das armaduras de Deus, você alcança a misericórdia. Através de Deus você vai animar e vai fortalecer o teu coração mediante a palavra de Deus, em espírito e em verdade. É assim que você vai alcançar a salvação. Glórias a Deus. Estão entendendo, irmãos? Glórias a Deus. Então, no verso 14, espera no Senhor. Não deixa de crer que Ele vai fortalecer o teu coração. Saiba esperar em Deus. Quem espera, irmãos, alcança o quê? A vitória. O que encontramos na fé? A fé tem um fundamento, primeiramente. O fundamento, sabe qual que é, irmão? Toda a verdade contida no Evangelho. A Bíblia trata, irmão, justamente, o que ele traz? O fundamento do sentido do alicerce. No texto, a fé leva a esperar algo com a certeza daquilo que possui, uma base firmada, sem problemas estruturais. Então, para o próprio crente, é a certeza de um artifício inabalável que deixa guardar com tranquilidade tudo que depositar na sua fé. Glória ao teu santo nome. A certeza de um componente constitucional da verdadeira fé. Então, se nós cremos na fé, nós temos a verdade predita no Evangelho, tá, irmãos? Então, através da nossa fé, aquilo que você vai alcançar com certeza, sua salvação. Se você está perseverando na oração, está perseverando no seu dia a dia, buscando a Deus em espírito e verdade, você vai alcançar a salvação. Você arrepender dos seus pecados, você entregar, aceitar Jesus na tua vida, aceitar que Ele é o pastor nosso, verdadeiro e fiel, andar na palavra, ler as escrituras. Isso aí é você ficar cada vez mais firmado no sangue do concerto, através da própria fé. Glória ao santo nome. Então, é assim que você vai alcançar a misericórdia de Deus. Coisas que os ímpios, irmãos, não têm fé.
Mas os justos têm fé no coração, porque é um componente constitucional da fé, porque ele tem o próprio fundamento. E ele fundamenta o quê? A verdade contida da palavra de Deus. A fé, irmãos, também tem uma esperança. A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam. A esperança é outro componente constitucional da fé. Pela fé, o cristão tem uma esperança inabalável. Salmo 125, verso 1. Ele fala isso, irmãos. Lá em Salmo 125, quando você lê na Bíblia, você vai ver aqui, ó, no verso 1, que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, irmãos, se a gente confia em Deus, então nós somos como o próprio monte Sião, irmãos, que jamais não vai se abalar, mas permanece para sempre. Então, confia em Deus, confia no Criador, confia naquele que ama, porque é o que, irmão? A esperança é a última que morre. A esperança, irmãos, é a certeza que o Senhor jamais vai te desamparar, seja qual for a sua circunstância, seja qual for a sua prova, sua situação. Então, irmãos, Abraão, ele creu e superou a circunstância da sua própria idade, através de Isaac, quando tinha 100 anos, né, irmãos? Então, confia, porque aquele que perseverar até o fim, né, irmãos? Ter confiança em Deus, aleluia, não se abalar com as provas, com as situações, com o desespero, com a perseguição, vai alcançar a vitória, né, irmãos? Porque vai permanecer para sempre. Então não desvie do teu chamado, aceita Jesus Cristo na tua vida, persevera até o fim, que você alcança a salvação. A fé tem uma prova. Tudo que a gente passa na fé tem uma prova. É a prova das coisas que não se veem. É a prova que tem um sentido de persuasão, para que Deus tem prometido, não naquilo que sonhamos com o nosso próprio prazer, né, irmãos? Deus tem compromisso com as suas promessas, e as provas vão se cumprindo até a eternidade. Quanto aos nossos planos, é a vontade própria de Deus que vai realizar, se achar graça ou não. Sabe, irmãos, em Hebreus, ele deixa isso bem explícito, bem claro. Tudo que a gente passa na nossa vida, terreno, tudo, ela dura um tempo. Mas ela não é toda a eternidade, irmãos. Nesse caso dessa vida. Vindos de Cristo, irmãos, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e um perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, se nós confiamos, irmãos, na misericórdia de Deus, na nossa vida futura, na eternidade, saber que a gente vai herdar a coroa da vida eterna, sabendo que nós estamos passando cada dia uma luta, uma prova, é o sentido de persuasão. Porque, irmãos, o que é nós se não tiver uma prova, para Deus testar a nossa paciência, para Deus testar o nosso amor, para Deus ver a nossa perseverança? Então, irmãos, através das provações que nós vamos se passando na vida, nós vai conseguindo alcançar, então, a eternidade. Porque, irmãos, tudo está nos planos de Deus. Se Ele vai realizar ou não, vai depender dEle mesmo para realizá-los. Se Ele vê que é uma coisa que vai fazer bem para você na sua prova, na sua situação, seja espiritual, seja material, Ele vai realizar. Mas também Ele pode não realizar aquilo que você espera, porque Ele sabe que se colocar isso na tua vida, você não vai andar mais nele, você vai desviar, você vai pecar, você vai errar. Então, entenda que a fé tem sempre uma prova. E cada prova que você é aprovado, você vai se aproximando cada vez mais da eternidade, da vida eterna, se for perseverante até o fim. E a fé, irmão, produz resultados. O mundo, pela palavra, foram criados. O Criador de Hebreus fez uma ligação com o primeiro capítulo da Bíblia, demonstrando sobre a criação do mundo, referindo como tal, né, irmão? Mundo, o universo, a terra habitada, a revelação confiável de Deus. Então, irmãos, ele foi acessível por um ato de fé. Então, aquele que está se aproximando de Deus, então ele está crendo que Ele existe e que é o galardoador de todos que o buscam. O homem, irmão, estão recebendo a salvação, coloca a sua fé em Deus. Você entende? E como recompensa, Deus premia com galardão pelo fato de sua busca pela fé.
Esse fato torna uma evidência de que os crentes são condicionados à fé. Então, irmãos, é como fala, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Aquele que confia, aproxima de Deus, desvia do pecado, desvia dos seus defeitos, desvia de suas imperfeições, né, irmão? Confia na misericórdia de Deus, coloca a sua fé na verdade da palavra de Deus. Vai então um dia, se ele for perseverante com a sua fé, negar o mundo, negar o inimigo, né? Não andar torto como os ímpios andam, você vai lá um dia ser arrebatado e receberá o galardão através de sua busca constante pela fé. Então ele vai tornar uma evidência que as próprias pessoas que o servem estão já condicionados com a própria fé da palavra de Deus, em espírito e em verdade. Então ela vai alcançar resultados. Se você tem fé, pode ter certeza, se você está perseverando na oração, se você está jejuando, se você está, não importa como você está andando com Deus, em espírito e em verdade, você vai alcançar o galardão eterno, se for perseverante da sua fé, através de Deus e de Jesus Cristo. Crer nele, confiar, esperar, você vai alcançar vitória. Glórias a Deus. Então, para completar aqui, irmãos, para vocês saberem do resto desse assunto da fé, vamos dizer aqui que tem uma afirmação sobre algumas das pessoas que foram perseverantes da fé. Abel, irmãos, mostrando uma afirmação do Antigo Testamento, lá no próprio capítulo 4, o próprio Deus testemunhou suas ofertas. Então ele cansou testemunho, né, irmãos? Por ser justo, porque doou, ele fez e trabalhou, né, irmãos? Ele fez aquilo que Deus agradou os olhos de Deus, propriamente dito. Ele testemunhou suas ofertas, atentou o Senhor para Abel para uma oferta. Só que Caim, né, irmão, por causa de sua oferta que fez, não atentou a essa aceitação. Então é o testemunho de Deus sobre sua fé. Então Abel alcançou já a fé, né? Ele gostou da oferta que o próprio Abel produziu, né, irmãos? Ele era uma pessoa boa, né, irmãos? Então ele fez sua oferenda e Deus viu que ele tinha um coração bom. Mesmo que foi morto na mão de Caim, aonde que vocês imaginam que Abel está, irmãos? Enoque andou com Deus. Vemos uma afirmação de conduta de fé. Enoque viveu na fé, o que garantiu o quê? Seu arrebatamento. Estão vendo aí, irmãos? Uma pessoa que foi arrebatada, uma pessoa que não desceu à sepultura. Ele foi, como fala, transladado, ele foi arrebatado. Então, mais uma vez, Deus testemunhou o agrado a um servo, cuja dedicação em sua vida foi a própria fé do seu Senhor. Devemos seguir o exemplo de Enoque, pois o arrebatamento está reservado para quem, irmãos? A noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a noiva de Cristo tem que ser como Enoque foi, exemplo, saber perseverar na fé, saber confiar em Deus, saber andar com Deus em espírito e verdade, desviar, porque vai acontecer um arrebatamento, né, irmãos? Muito em breve. E aqueles que estão preparando-se para as bodas, estão perseverando na sua própria fé, na sua própria confiança, na própria misericórdia de Deus, em espírito e em verdade. Então, irmãos, são muitos exemplos. Deus, irmãos, Ele sabe de cada um de nós. Então, irmãos, precisamos deixar claro que a fé tem a predominância nas nossas vidas. Uma vez, irmãos, que aprendemos que através dela tem fundamento, esperança, prova e vai produzir resultados. Então, irmãos, quando o próprio João declarou que a vitória é a vitória que vence o mundo, qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé sem obras é como uma árvore frutífera que não produz frutos. Mas aquele que tem fé, que é um dos frutos do Espírito Santo, está produzindo frutos de louvor perante Deus, através do seu cantar de hino, através de sua oração, através do seu testemunho, através daquilo que você está dando para Deus, em espírito e em verdade. Então, irmãos, aquele que está crendo e amando a Deus e a seu próprio Filho, estão guardando os seus mandamentos. Então, irmãos, seus mandamentos não são pesados. Basta você obedecer a Ele, em espírito e em verdade, e andar perseverante na sua fé, para alcançar, então, a misericórdia de Deus. Porque assim, com certeza, estaremos presentes no tão aguardado dia da maravilhosa vinda. Porque, ora vem, Senhor Jesus.
Então, pensamento. A fé consiste, irmãos, em acreditarmos naquilo que não vemos. E como recompensa, vemos aquilo que cremos. Que você tenha fé que o capacite a ser invisível, a tolerar o intolerável e a vencer o invencível. Para terminar essa live, essa rápido, sempre vou passar uma palavra aqui. Não vou pregar, mas eu vou ler o que está escrito aqui na palavra de Deus. Irmãos, prestem atenção nessa palavra aqui, para vocês refletirem e pedir uma resposta para Deus desta situação. Irmãos, o que é a importância de nós termos fé? E que é nós ter fé perfeita em Deus? Salmo 46 diz o seguinte: que Deus, irmãos, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não importa. Confie em Deus, Ele é o refúgio e a fortaleza, e está presente através da nossa angústia. Irmãos? Então, pelo que não temeremos, que a gente não teme o inimigo, irmãos? Ainda que a terra se mude, ainda que o mundo, irmão, vai piorando cada vez mais, vai se contaminando no lamaçal do pecado, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não deixa de confiar em Deus. Persevera na sua fé, confia nela. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas estão rugindo, ainda que a perturbação aumenta, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, confia que tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Qual que é esse rio? Qual que é essa corrente? É a palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Se você tem a palavra, confia na verdade, na justiça e na retidão, através de sua fé, você vai ter uma morada lá nos céus. Deus está no meio de nós, irmãos. Não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Ele sempre está conosco, irmãos, está sempre ajudando do romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então, irmãos, as nações elas se embravecem, elas vão perecendo cada vez mais na sua iniquidade, nos seus pecados, porque não tem fé, não tem confiança. Então os reinos se moveram, estão mudando, mas levantou-se uma voz e a terra se derreteu. Se derreteu no quê? Na sua iniquidade, nos seus pecados, nos seus direitos. Porém, irmãos, o Senhor dos Exércitos está conosco. Não importa a sua luta, não importa a sua prova. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Através dele temos confiança. Através dele sabemos esperar. Através dele sejamos perseverantes. Porque vinde e completai as obras, contemprai as obras do Senhor, que desorações tem feito na terra. Contemple-se, lembra do Criador nos dias da tua mocidade. Lembra dele, não deixa de crer. Lembra de todas as obras boas que ele fez na tua vida. Não deixa de agradecer, não deixa de perseverar na fé. Agradeça todo dia na tua vida, no seu levantar, no seu deitar. Ore, agradeça por tudo que ele fez na tua vida. Esquece as desolações, esquece a tua luta, esquece a tua situação. Lembra do Criador, porque ele está com você, ele está junto conosco. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele vai cessar, irmãos, as guerras. Ele vai vir por reino milenar. Ele vai destruir o ímpio que aceitou a marca da besta. Ele vai quebrar o arco. Ele vai cortar a lança. Ele vai queimar os carros no fogo. Então tudo vai ser destruído. Toda a prosperidade do ímpio vai acabar. Todos aqueles que não estão nem aí com a fé, querem continuar na iniquidade, tudo vai cessar no reino milenar. Na grande tribulação ele destruirá todos esses ímpios que não aceitaram a palavra de Deus em espírito e em verdade, que não andaram com a fé perfeita em Deus, irmãos? Mas veio com seus deleites, veio nos seus pecados, mas quem é dele, ele vai guardar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquieta-vos e saiba que eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Serei assim exaltado entre as nações e serei exaltado sobre toda a terra, porque virei com justiça e retidão o meu filho Jesus para reinar sobre essa terra, para reinar com a vara do arado de ferro. Meu filho será rei nessa terra e ele
vai governar com justiça e retidão junto com a noiva de Cristo, que será já galardoada. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó e o nosso refúgio. Através dele, porque aquele que perseverar até a fé em espírito e em verdade vai ser salvo, porque se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Este foi o assunto do podcast de hoje. Se vocês gostaram, dão glórias a Deus, dão aleluia, comentem aí. Mas foi a palavra que Deus nos orientou para fazer neste primeiro podcast. Bom, amanhã temos outro podcast e espero que vocês estejam firmados na fé, tá bom? Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da tua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fiquem com a paz de Deus a todos e que Deus esteja com vocês. Continuem perseverando na fé, porque em breve Jesus vai voltar. Fui. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais, se Deus quiser. Fui.